Em se tratando de cuidar, tudo é possível. Pra com dedicação, vida salvar. É preciso concentração e o que tiver na bagagem. Boas doses de carinho e outras tantas de coragem. Quando se trata... Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Antes de apresentar a atração de hoje, eu vou dar um pequeno recadinho para vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscrevam, por favor. Porque sempre teremos atrações especiais organizadas com muito carinho para todos vocês. O Grupo de Cultura da FATEC Itaquera apresenta com grande satisfação a palestra intitulada Enfermagem, Fundamentada em Evidências, Ciência e Humanismo, com a honorável doutora Daniela Ferreira. A palestra contará com uma breve história da enfermagem, fundamentada em evidências científicas, e a contextualizará ao longo do tempo. Temas como a importância da ciência, humanidade e também da pandemia estarão presentes nessa abordagem maravilhosa. Aproveite esse momento instrutivo, organizados com muito carinho para todos vocês. Uma boa palestra a todos! Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou Daniela Ferreira, enfermeira e professora doutora do ensino superior em enfermagem. Gostaria primeiramente de agradecer ao Grupo de Cultura da FATEC Itaquera pelo honroso convite e dizer que é um prazer muito grande ter a oportunidade de falar sobre a minha profissão. À luz da etiologia, enfermagem quer dizer ato ou efeito de tratar de enfermos. Já a palavra enfermos deriva do latim infirmus, que quer dizer doente, frágil, débil, imperfeito. Eu vou fazer uma breve história, rapidamente contextualizando a enfermagem e o cuidar. Temos relatos sobre a profissão de enfermagem desde o século V a.C. Lá a gente chamava de período pré-cristão. Já no início da era cristã, via-se o doente como a imagem do Cristo. O cuidar estava muito relacionado a alcançar o reino de Deus, a caridade, a ser um bom samaritano. Já no final do século XII, um período que equivale... Era literalmente uma transição da Idade Média, que foi conhecido como Idade das Trevas, e a Idade Moderna, onde temos os movimentos renascentistas, a Reforma Protestante, que é como se fosse uma luz, né, um respiro no momento onde não se falava de ciência. Trouxe a retomada, então, esse período da ciência, o progresso intelectual, a evolução das universidades e, muito mais do que isso, trouxe luz para aquele período. Contudo, os hospitais eram muito negligenciados. Os doentes eram depositados de forma insalubre em leitos coletivos abandonados, pode-se dizer. Vou avançar um pouco mais na linha da história e vamos lá para o século XVIII, exatamente na metade do século XVIII, indo para a Inglaterra especificamente, onde a enfermagem atinge o seu ápice. E aí o cuidado vem junto, né? A enfermagem está muito associada a cuidado e tem o seu ápice por conta da ilustre Florence Nightingale, conhecida também como a Dama da Lâmpada. Eu vou falar um pouquinho da Florence porque ela foi um divisor de águas na história da enfermagem, na história do cuidar, na ciência. Florence nasceu em 1820 em Florença, na Itália, daí o seu nome. Ela era de uma família muito rica, muito influente na Europa, tradicional. Não se esperava que ela fosse para a área da enfermagem, mas seu pai, que era médico, fazia junto com ela visitas a hospitais e isso a levou para um outro olhar do cuidado. Em 1854, na Guerra da Crimeia, que foi uma guerra na qual Inglaterra e França enfrentavam a Rússia e a Turquia, Florence foi convidada
por um membro do governo inglês, o Sidney Herbert, que era também seu amigo pessoal, para chefiar um grupo de mais ou menos 38 enfermeiras enviadas para o fronte inglês na Guerra da Turquia, na Guerra da Crimeia. Florence, além de chefiar e supervisionar esse grupo de enfermeiras, ela providenciava comida, remédios, agasalhos. Aliás, ela fez muita coisa, muito mais do que isso. Florence fez estudos estatísticos sobre mortalidade considerados ultra complexos até os tempos atuais. Ela usava gráficos setoriais. Hoje são aqueles gráficos de pizza, onde você tem fatias mostrando percentuais. Isso em 1854, gente. Ela foi capaz de evidenciar a alta mortalidade dos soldados como resultado das péssimas condições de saneamento dos locais, né, dos hospitais que esses soldados ficavam abrigados. Eram hospitais de campanha. Tinham hospitais também físicos, né? Ela documentava tudo sobre as condições do paciente e mais do que sobre a condição do paciente, que é muito importante, a gente pode dizer que se traduz nos prontuários, ela também documentava o comportamento e a evolução das doenças, ou seja, ela abordava sobre a epidemiologia da doença. Ela era uma exímia observadora. Ela também coletou dados e os usou como ferramentas para melhorar tanto o cuidado quanto a qualidade deste cuidado, melhorando assim os índices de mortalidade. A Florence fez um feito absurdo. Ela conseguiu reduzir a mortalidade durante a Guerra da Crimeia em 40%. Com isso, com esse uso de ferramentas, um olhar para a qualidade do cuidado, a Florence revolucionou tanto a prática da enfermagem e criou padrões para a gestão hospitalar, tanto inglês, né, para o hospital inglês, quanto mundial, sendo ainda uma referência. E até hoje, muitas vezes, a gente usa de ferramentas que ela usou há muito tempo. Ela direcionou técnicas de cuidados e uma delas, muito atual, que é a higienização das mãos. Importante no dia a dia dos profissionais de saúde e é um tema, por conta da pandemia da Covid, extremamente importante, né? Florence também classificou, durante a Guerra da Crimeia, os pacientes pela sua gravidade. E hoje a gente usa esse tipo de escala, né, que a gente chama de escala de Manchester, principalmente em grandes catástrofes. Mas nós podemos também fazer essa classificação de pacientes por gravidade e vemos isso no dia a dia dos hospitais, principalmente dos prontos-socorros, onde quando a gente entra você vê cores para classificar se o paciente é emergência, urgência, tem menor urgência. Isso a Florence também fez em 1854. Bom, mas só tem a Florence na enfermagem que teve esse impacto tanto na história da enfermagem quanto na saúde mundial? Não, vamos agora nos direcionar para 1930, na década de 30, na Austrália. Temos uma enfermeira, a Elizabeth Kenny. Ela desenvolveu uma nova abordagem para o tratamento das vítimas de poliomielite. E foi muito polêmico para a época esta abordagem dela, mas se tornou, inclusive, um dos princípios da reabilitação muscular na fisioterapia, até hoje. Na década de 50, temos a Dorothea Orion, que é uma norte-americana que deixou um legado muito importante para a enfermagem, porque ela já pensava na importância do próprio paciente estimular o seu autocuidado. Ou seja, ela incluía o paciente, responsabilizava de forma super positiva que o paciente ajudasse na sua reabilitação. Ainda na década de 50, temos uma enfermeira brilhante, Jean Ward. Ela estava convencida de que o ar fresco e o sol ajudavam os bebês que nasciam com icterícia, aquele amarelão na pele, a melhorar. E ela chegou a essa conclusão após ver que os bebês que ficavam nos berços
próximos às janelas, onde batia sol, melhoravam significativamente daquele amarelão na pele. Bem, isso levou ao uso da fototerapia como tratamento da icterícia neonatal, então desse amarelão do recém-nascido, tá? Tem mais, gente. Vocês já ouviram falar em parada cardíaca? Em desfibrilador? Bem, imagine a seguinte cena. Um paciente em parada cardíaca, na maca, a equipe multiprofissional, médica, inclusive, junto ao doente, tendo que transportar na maca esse paciente até o desfibrilador. Então, aumenta o risco, o tempo para o atendimento e o risco de morte desse paciente. E foi exatamente o que na década de 60 a Anita Dorr percebeu. Ela falou, esse tempo é muito precioso de deslocamento. Eu vou trazer o carrinho, ela teve a ideia do carrinho de parada ou carrinho de desfibrilador, que na época era assim chamado, para ficar mais próximo ao paciente. Então, o paciente que estiver apresentando uma gravidade, a gente deixa esse desfibrilador junto, num carrinho. Bem, hoje chamamos o carrinho de emergência, que não só inclui o desfibrilador, como também outros instrumentos, outras ferramentas e medicamentos para atuar em momentos de emergência e urgência. Qualquer unidade de internação, UTI, pronto-socorro, unidade de saúde básica, tem um carrinho de emergência. Bom, vamos falar de algo ainda mais atual. Vocês conhecem o álcool em gel? Aquele produto muito famoso, muito procurado no nosso planeta na atualidade por conta da pandemia da Covid? Sim, foi uma mulher, enfermeira e latina quem teve essa percepção do álcool em gel. Foi a enfermeira Lupe Hernandes. Ela ainda em 1966 era estudante de enfermagem nos Estados Unidos e ela pensou a respeito da mobilidade e a facilidade de desinfetar as mãos dos profissionais de saúde. Ela percebia que neste hospital não haviam pias e torneiras suficientes em todas as alas do hospital. E ela pensou muito sabiamente na questão dessa locomoção e os profissionais de saúde terem algo fácil para desinfetar as mãos. Eu não preciso nem dizer que na atualidade a higienização das mãos é algo muito importante, além da máscara e do distanciamento social, né? E no Brasil, nós temos enfermeiros impactantes também? Sim, temos e muitos. Eu vou ser bem concisa e bem econômica na minha fala. Eu vou começar com a figura de maior destaque, que é a Ana Nery, uma pioneira da enfermagem no Brasil, em função de sua participação aos cuidados juntos aos soldados da Guerra do Paraguai. A Ana Nery, ela nasceu em Cachoeira, na Bahia, em 1810. Ela foi casada com um militar, teve 3 filhos e era dona de casa. Ficou viúva muito jovem, aos 29 anos, e quando os filhos, anos depois, foram convocados para a guerra, ela se ofereceu ao governo para acompanhar nas missões. Teve um treinamento, passou, por um pequeno treinamento no Rio Grande do Sul, e depois ela fez parte do batalhão de voluntários para a Guerra do Paraguai. Bom, ela teve uma passagem brilhante, foi muito reconhecida e a Ana Nery, mais do que isso, ela fortaleceu a necessidade de se estabelecer uma enfermagem enquanto ciência e profissão, favorecendo assim o surgimento da primeira escola de enfermagem brasileira. Além da Ana Nery, nós temos, vamos lá para o final da década de 20, a doutora Raquel Adoc Lobo, que foi docente da Escola de Enfermagem da USP. Ela ministrou disciplinas relacionadas ao histórico da própria profissão, de enfermagem, mas ela acrescentou algo que nós não falávamos tanto, que ela começou a lecionar aulas sobre moléstias contagiosas na época. Hoje a gente chama de doenças infecto-contagiosas. E a que ela mais falou a respeito
e lutou foi a tuberculose. No final da década de 30, nós temos a Madre Marie Dominier, uma francesa, mas que teve a incumbência de fundar a primeira escola de enfermagem aqui em São Paulo, no Hospital São Paulo, que foi a Escola de Enfermeiras, fundada em 1938, que, vou abrir um parênteses, foi onde eu me formei, a Escola de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Bem, e a Madre teve como incumbência para fundar esta escola de enfermagem o princípio de atender a um dos mais graves problemas da nossa sociedade na época, a assistência à mãe solteira, a assistência a grávidas jovens, a assistência a grávidas com psicopatias, com doença mental. Ela sofreu muito preconceito, é claro, mas mesmo assim fundou uma que veio ser uma das maiores maternidades de São Paulo, que é, na verdade, o Amparo Maternal, e que eu tive o prazer também de, quando passei em estágio em obstetrícia, pude conhecer profundamente o Amparo Maternal. Temos mais a enfermeira, a professora doutora Maria Rosa Souza Pinheiro. Ela foi estudar no Canadá, fez faculdade de enfermagem no Canadá e voltou para o Brasil para solidificar ainda mais o conhecimento e estruturar a escola de enfermagem da USP. Ela também foi importantíssima porque ela atuou como presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e idealizou o primeiro congresso de enfermagem, mostrando que a ciência tinha e era a base da nossa profissão, da minha profissão, né? Com muito orgulho. E na atualidade, quem que nós temos? Temos muitos rostos, muitos enfermeiros que se destacam e se destacaram no anonimato. É estranho falar em anonimato, mas é assim que a enfermagem ganhou visibilidade nessa pandemia. Frente a diversas dificuldades, e eu vou citar somente algumas que esses profissionais passaram, como um trabalho físico e mentalmente exaustivo, enfrentaram falta de insumos, oxigênio, ventiladores mecânicos, entre outros, o luto, o isolamento para com seus familiares, porque principalmente no início da doença, ninguém sabia como se comportava, como que seria, o medo, as incertezas, o conflito entre suas próprias vidas, vida pessoal e profissional. Eu gostaria de compartilhar uma imagem que ficou e ficará para sempre na minha memória e que define essa enfermagem pautada na ciência e sempre com humanismo, que foi uma imagem que apareceu em todas as mídias, chamada de luvas, né, com água morna, postas entre as mãos de um paciente grave, entubado, cujo nome deram de A Mão de Deus. O que tem de ciência nessa simples luva? A água morna, ela libera calor e aquece as extremidades dos dedos do paciente, melhorando a perfusão, a oxigenação e assim melhorando a saturação do oxigênio. E o que tem de humanismo, né, essa simples luva? O conforto. O conforto de o paciente ter a sensação de que possa ser um familiar. Oh, Deus! Enfim, há um pluralismo nas concepções do que é ser enfermeiro. Mas, de fato, nós, profissionais da enfermagem, temos uma trajetória longa, pautada em ciência, que fez e faz a diferença em todos os grandes momentos da história mundial, com a promoção e prevenção da saúde, com educação em saúde, desempenhando um papel humanizado e com responsabilidade e compromisso. O conhecimento e a capacitação devem ser a busca constante do nosso dia a dia, sem esquecer, e isso acrescenta inclusive qualidade e segurança no cuidado que a gente presta.
Acredito que dessa maneira a gente consiga cuidar melhor sempre. Agradeço imensamente, um abraço e até! Entretenimento, conscientização, a opinião produz transformação, arte, oxigênio, nova geração, informação, cultura, a informação. Grupo de cultura, Fatec Itaquera, trazendo esperança, paz e amor nessa nova era. Grupo de cultura, Fatec Itaquera, trazendo